Mas nós estamos aqui na nossa sexta-feira para trocar um pouquinho de informações. Então, pessoal, a live de hoje sobre, o título que eu tinha dado seriam duas patologias em um mesmo trajeto neural, mas para quem viu os stories que eu fiz agora de manhã, verificou que eu perguntei sobre a característica chamada de síndrome do duplo encarceramento, a Double Crush Syndrome. Esta característica é uma característica clínica bem interessante que a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente está avaliando e tratando um paciente, e seria uma questão que talvez possa fazer com que a gente pense o seguinte: será que eu estou tratando e meu paciente está melhorando ou não está melhorando, e isso tem a ver com essa característica desse duplo encarceramento? Então, primeira coisa, o que é o encarceramento neural? Encarceramento neural ele é diferente da compressão neural. Tá? Uma compressão nervosa é aquela que interrompe a condução sensorial e motora de uma fibra nervosa, tá? De um nervo. Seja ele mais periférico, seja ele menos periférico, mais perto da parte central, mais perto da sua emergência ali nas raízes da medula. Mas a compressão ela tem essa característica. O que é o encarceramento? O encarceramento ele é uma alteração da função que a gente vai ter do nervo a partir de uma é que compressão não é a palavra correta, é o próprio encarceramento, ou seja, você pegar o nervo e você deixar ele mais fechado dentro da passagem dele, dentro do caminho dele. Então esse encarceramento ele pode gerar sinais e sintomas, porque esta bainha do nervo, a parte mais externa do nervo, ela é inervada, ela tem nociceptores. Então, quando a gente tem essa característica de encarceramento, o nervo está atravessando algum lugar, ele está atravessando tecidos, ele está passando por certos túneis, ele pode se tornar irritado, essa bainha nervosa pode se tornar irritada e a partir daí começa a gerar sintomas. Então, quando a gente olha essa característica dessa definição que a gente tem de encarceramento neural, a gente tem eu fiz uma pesquisa no PubMed esses tempos atrás, e aí eu achei uma definição bem bacana, sobre esse duplo encarceramento, tá? Então a síndrome de duplo encarceramento, ela está escrita assim, é uma compressão distinta em duas ou mais localizações ao longo do curso de um nervo periférico, ou seja, no trajeto do nervo periférico, que podem coexistir, então as duas compressões ao mesmo tempo, e sinergicamente aumentar os sintomas, a intensidade dos sintomas do indivíduo. Então, quando eu falo de uma síndrome de duplo encarceramento, eu estou falando de duas patologias, tá? Dentro de um mesmo trajeto neural, dentro de um mesmo nervo. Então, se a gente parar para analisar, pensa aqui comigo, o nervo mediano. Quando eu falo de nervo mediano, que é onde a gente tem uma compressão de túnel do carpo, por exemplo, do nervo mediano nessa parte mais distal, onde é que começa o nervo mediano? O nervo mediano ele começa mesmo com o seu próprio nome a nível do plexo braquial. Então o nervo mediano ele pode ser comprimido a nível do ombro, pode ser comprimido a nível do cotovelo, a nível do punho da mão. Então, quando eu tenho, ao longo deste trajeto neural, duas compressões, duas regiões aonde esta bainha neural, que vai gerar o encarceramento, o encarceramento faz a irritação da bainha neural. Se eu tiver isso em dois pontos do mesmo nervo, eu tenho dois encarceramentos. O que isso vai fazer clinicamente? Ele pode aumentar a sintomatologia dos dois, tá? Dos dois. Então, o que a gente vê algumas características. Travou? Tá voltando agora, Liz? Tá certinho? Tá certo? Pra mim a conexão tá bem, não me deu sinal. Voltou? Agora voltou ou não? Beleza, maravilha. Então, quando a gente tem essas duas compressões nesse trajeto neural,
Clinicamente, o paciente ele vai chegar para você, talvez, com uma das patologias só, né? Uma das condições, dessas disfunções. Então, pensa o seguinte, o paciente chega para você e fala assim, eu tenho um túnel do carpo. E aí você começa a tratar como túnel do carpo. Só que quando você fica trabalhando o túnel do carpo e não tem os resultados esperados, eu tenho que entender que talvez eu tenha uma outra compressão, eu tenho um outro encarceramento a partir em outro local, só que no mesmo nervo. Então eu posso ter, para um túnel do carpo que tem uma compressão do nervo mediano, pode ser essa compressão no ombro, pode ser essa compressão no cotovelo, pode ser até mesmo, né, nível de primeira costela, até nível de cervical. Então o que acontece? Quando o paciente ele chega com uma sintomatologia, avaliar todas essas estruturas do trajeto neural, elas são importantes. Porque talvez você vai encontrar alguma coisa que vai estar relacionada. Então, por exemplo, o paciente chega para você, apesar da gente já saber, né, tipo, num túnel do carpo é interessante começar a trabalhar desde a cervical, né, para liberar todas as estruturas, você perguntar, fala assim, viu, tá, legal, você tem um túnel do carpo, mas você já teve algum quadro de problema cervical? Já teve algum quadro de problema do ombro? Já teve algum quadro de problema do cotovelo? Porque na realidade esse túnel do carpo pode ser somente o segundo encarceramento. Que o primeiro o paciente nem procura tratamento. Então é muito comum aí nesses quadros, o que a gente faz? Você faz um tratamento da cervical ou do ombro, né, onde o paciente teve histórico ou ainda está com a patologia, e aí você acaba tendo resultados sobre aquela patologia à distância. Tá? Então isso indica esse comprometimento que eu tenho de uma relação, né, de um nervo, né, em dois locais distintos. Então, a síndrome do duplo encarceramento, né, a Double Cross Syndrome, ela é justamente causada por isso. Dentro do mesmo trajeto neural, duas patologias, talvez uma negligenciada. Ou o paciente não deu muita atenção, ou ele não prestou atenção nessa dor, não era tão intensa assim para ele procurar tratamento, era um incômodo lá na cervical. Mas quando começou lá o túnel do carpo na mão, ele começou a ter mais sintomas, isso preocupou. E ele chega para você, você fala que eu posso te ajudar. Ele fala assim, eu estou com um problema na mão. Mas ele não menciona a cervical. Então, quando o paciente tem histórico ou está, né, naquele momento com alguma patologia que está ligado ao mesmo trajeto neural, você já pensa na double crush, porque você tratando um lugar, você já vai ter resposta sobre o outro também. Tá? Então, isso é uma característica. Na patologia, né, na apresentação dos sintomas, quando eu somo esses dois encarceramentos, como eles são do mesmo trajeto, eu posso intensificar os sintomas. Então, assim, o problema pode não ser tão grande assim, mas como eu tenho 2 pontos de nocicepção, por causa do encarceramento, dentro do mesmo nervo, né, em pontos distintos, o sistema nervoso ele pode entender isso como um problema maior, pode gerar uma sensibilização e aumentar os sintomas. Então o paciente chega com um quadro sintomático bem elevado, né, bastante importante, mas na realidade ele só tem mais de um encarceramento, só que em regiões diferentes. Então essa é uma das grandes características. Então, clássico que eu vejo, né, apresentar na clínica é o quê? É paciente que chega com túnel do carpo e epicondilite, tá? Sendo que atividades de vida diária, atividades laborais, atividade esportiva, não tem sobrecarga, seja do cotovelo, seja da mão, não tem esse histórico. E aí você pergunta, você já teve problema de ombro ou problema de cervical? E pode ser que esteja relacionado. E aí então a gente vê, aí é aquele paciente que você trata a cervical, e aí você fez só as manobras da cervical e pergunta, como é que tá a tua mão agora? Como é que tá teu cotovelo agora? Aí o cotovelo já melhorou. Então, na realidade, aquela exacerbação que eu tenho no cotovelo, que eu tenho na mão, né, por causa do túnel do carpo, por exemplo, nada mais é do que uma sensibilização a partir de um encarceramento que eu já tinha lá na saída da raiz, por exemplo, ou a nível aqui do plexo braquial, nível de primeira costela, clavícula, primeira costela. Então, isso é bem característico.
Outra coisa que é bem característico é pacientes que vêm com ciatalgia e que depois vêm apresentando características nos pés. Ah, eu tenho uma dor do esporão, eu tenho dor de faceite. Então isso nada mais é do que pode ser simplesmente a exacerbação da soma dos encarceramentos neurais, desse duplo encarceramento, que é a double crush. Então eu tenho que duas patologias, né, que o paciente apresenta, ele chega apresentando duas condições, elas podem na verdade ser uma só. Entendeu? Então eu posso ter lá uma ciatalgia, que ela está evidente, uma sobrecarga que eu tenha lá no pé, porque eu fiz uma atividade a mais, eu fiz um exercício a mais, alguma coisa assim, andei mais do que eu devia, do que eu estava acostumado, do que meu corpo estava preparado, e aí o que acontece? Ele passa a ter sintoma no pé. Então, na realidade, aquele sintoma do pé talvez é o mesmo problema da ciatalgia que ele tem lá em cima. Ele só está sensibilizado, ele só está sensível e aí com os sintomas aumentados. Então, essa é a grande característica da síndrome do duplo encarceramento. Tá? É onde o paciente apresenta, dentro do mesmo trajeto neural, essas duas condições, essas duas características, que vão, em grande parte das vezes, ser um problema só, e não dois separados. Dentro da double crush é dito, né, que são duas compressões distintas, né, dois ou mais, mas na realidade pode ser simplesmente pela sensibilização. Tá? Então, nesse quadro que eu dei, eu posso ter lá, né, o encarceramento a nível do nervo ciático, a nível do nervo tibial, a nível do, né, um pouco mais proximal, a nível dos nervos glúteos, né, que é onde passa ali perto do piriforme e tudo mais. E aí uma sobrecarga que eu faça sobre o meu pé, porque a inervação que vai para a sola do pé é a mesma inervação que vem dos nervos glúteos, né, eles só vão se ramificando. A gente vai acabar tendo, então, uma característica de apresentação de duas sintomatologias, a ciatalgia mais aquela dor no pé, tá? Como uma faceite plantar, por exemplo, né? Uma sintomatologia de faceite